Boa noite, sejam bem-vindos, sinta-se em casa, você está em família aqui, bem? Abra sua Bíblia lá em segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Não se fie nesse projetor aí que um dia pode falhar. E o servo de Deus tem que ser instruído na espada. Quem está afiado na espada aí? Tá bom. Se você não tem a espada, no final você pode adquirir uma espada lá atrás. Jesus falou assim para os discípulos, que era para eles vender o alforje, a capa, tudo que eles tinham, para eles comprar uma espada. E eles não entenderam nada, eles foram lá e compraram uma espada mesmo. Mas o Senhor queria que eles comprassem essa espada aqui, ó, que é a palavra de Deus, amém, queridos? Então você tem que ter a tua espada. Não se fie também em celular que tem espada também hoje. Um dia ela pode falhar e você fica sem a espada. Então, o tema da mensagem é bem o que está ali nesse título aqui, que diz assim, morte na panela. Vamos ler aqui. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela sua capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo. Embora ninguém soubesse que eram, assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram, homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu, trazei a farinha. Ele a colocou na panela e disse, tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Amém? Estenda a mão para cá, ore por mim. Peça para o Espírito Santo me usar para te abençoar hoje aqui. Amém. Pode sentar, queridos. Podem sentar. Tem lugares aqui na frente, se você quiser, porque as crianças são as primeiras que vêm e depois fica um buraco. Aí o pessoal fica colocando cadeira lá atrás, né? Mas se você quiser, tem lugares aqui na frente, tá bom? Então, a história aqui, nós vemos o profeta chamado Eliseu, um homem de Deus, e ele está então com uma escola de discípulos. Ele está com uma escola de discípulos, pessoas, a Bíblia diz ali que são os filhos dos profetas. E os filhos dos profetas, então, estão na escola do profeta.
E o profeta chama-se Eliseu. E o Eliseu está lá ensinando aqueles profetas, os filhos dos profetas, os profetinhos futuros. E talvez ele fica tempo ali com ele, horas, estudando, ensinando aqueles jovens. E a Bíblia diz assim que havia fome na terra. E chega um certo momento que o profeta então vê que eles estão lá, talvez fizeram um jejum, talvez estavam com fome mesmo, porque não tinham comida em casa, mas eles foram lá estudar a palavra e aprender um pouquinho mais com o homem de Deus. E o homem de Deus então fala para o seu servo direto, chamado Geazi, e fala para ele que enviasse um dos filhos do profeta, dos profetas que estavam ali, para que fossem lá no campo ou lá na floresta, buscar algum tipo de planta, alguma coisa, alguma raiz, para que eles pudessem fazer ali então uma sopa. E aquele jovem vai. Ele vai, ele olha uma planta e ele acha que a planta é bonita e tal, e ele pega aquela planta e joga na panela, porque a panela já está com a água fervendo. A Bíblia diz assim, coloca ao lume, lume é fogo. A panela já estava no fogo. E ele coloca então os jovens, e aí começam a fazer aquele cozido ali, aquela sopa, e ninguém sabia o que era, e o pessoal com fome, né? Quando você senta à mesa, você agradece pela comida? Você tem esse hábito de agradecer? Você já senta lá e salve-se quem puder, né? Não espera nem o sorteio do bife. Quem pegou o primeiro já garantiu. Não. Mas eles talvez não fizeram isso. Eles simplesmente comeram. E aí quando eles começam a comer, chega um momento em que um começa a passar mal, talvez o outro, e aí um diz lá, profeta, homem de Deus, a morte na panela. Aquele rapaz, quando foi buscar alguma coisa, ele pegou, ao invés de trazer uma raiz, né, uma planta ali que fosse uma bênção ali, ele não conhecia. Então ele traz um veneno. E ele põe ali e o pessoal come e começa a passar mal. O que nós vemos aqui é que essa pessoa não conhecia. Ele não conhecia aquela planta. Veja, quando você vai fazer uma comida, eu creio que você conhece a comida que você vai fazer. Você não vai fazer uma comida sem conhecer. Você vai fazer uma macarronada, você sabe qual que é o tempero, né? Eu gosto de macarrão alho e óleo. Isso é uma preferência minha. Eu gosto de talharim. Espaguete vai lá de vez em quando, mas eu gosto do talharim. Mas eu gosto daquele molho assim, vermelho. E aí você põe aquela carne moída em cima. Ou então pica iscas de carne e põe ali e tal. E aí você já está quase babando aqui, né? Está chegando a janta, isso é. Depois uma maionese gostosa, 1 litro de coca. E terminou tudo isso, você vai para aquele pudim da nona. Né? Entendeu? Então, se você vai fazer uma comida dessa que eu detalhei para você, você conhece, você sabe fazer, você sabe os ingredientes, você sabe tudo o que vai ali. Esse rapaz, ele não sabia. Ele simplesmente foi lá, recebeu talvez uma ordem do Geazi, vai atrás aí, rapaz, traz alguma coisa. E ele trouxe, colocou ali, e quando eles comeram, então começou a passar mal, começou a ficar bem difícil a situação deles ali. E aí grita a morte na panela. Queridos,
Vamos aplicar isso aqui praticamente à nossa vida. Uma aplicação prática. A comida representa a palavra. Comida representa a palavra. E muitas vezes a pessoa, na ânsia de buscar uma palavra, de comer alguma coisa para saciar a sua alma, para saciar as suas dificuldades, os seus desejos, as suas lutas, talvez buscando a cura para o corpo, talvez buscando a cura para a alma, talvez para tratar uma decepção sentimental, talvez para a libertação de um vício. A pessoa tem buscado isso em lugares que Deus não está, mas a sua vida, ela está aqui buscando o quê? Ela está buscando ajuda do seu jeito. Então ela começa a comer coisas e comer situações que Deus não está ali. Um exemplo. Assim como eu, talvez buscou no espiritismo. Você buscou ajuda lá. E aí, o que é que você achou? Você achou um espírito enganador lá. Talvez você buscou, né? Eu me lembro quando a gente era jovem, casal, e a gente estava numa situação terrível financeira. E eu então sempre fui muito achegado ao mundo espiritual, mas para o lado errado, sem conhecer as coisas. E eu então ali no Pinheirinho tinha uma feiticeira lá. E eu fui atrás dela, para ela resolver meu problema financeiro. E aí ela pegou e disse assim, não, pega esse mamão aqui, enrola uma camisa e coloca embaixo da sua cama. Pastora Rita está aí, não? Está lá em cima. Aí eu peguei e fiz isso. E ela falou, deixa uma semana lá. Falei, deixei. Uma semana embaixo da cama, aquilo começou a cheirar podre. Porque o mamão, ele apodrece rapidinho. E aí eu coloquei. Só que tem uma coisa, gente. O inimigo, ele tenta fazer a panela, mas ele não consegue fazer a tampa. Eu peguei. Ela falou assim, depois de 7 dias, traz aqui que eu vou resolver seu problema. Então eu trouxe. Quando eu trouxe, ela abriu. O mamão estava podre. E ela achou que eu era um trouxa. Porque você tem algo assim que Deus colocou em você. A sua inteligência. Amém, queridos? Você não é uma pessoa ignorante nem burra. Você às vezes se acha até, mas você não é. E ela pegou uma caveira com um monte de rosário, uma coisa horrível, e colocou dentro daquele mamão. Ela achou que eu não vi, mas eu vi que ela fez assim e colocou lá. Daí ela puxou assim, tá vendo aqui, ó, trabalho feito para você. Agora você tem que me pagar aqui, vamos dizer assim, na época, hoje, você está quebrado, você não tem R$1 no bolso, ainda se pede R$1.000 hoje, para desfazer o trabalho que tinham feito contra mim. Você tem que me dar R$1.000 aqui, daí eu vou fazer. Eu vou lá na encruzilhada, se não der, nós vamos depois negociar de novo, que daí eu vou lá no Cruzeiro das Almas e tal. Aí eu saí dali, falei assim, meu Deus, e ela botou medo em mim, ela falou assim, se você não fizer, vai ficar pior para você, viu? Porque daí os espíritos vão começar a te perseguir. De qualquer maneira eu vi que ela tinha me enganado, mas eu saí dali com temor. Sabe o que eu fiz? Eu fui num outro pai de santo. Em vez de buscar ajuda em Deus, eu fui no outro pai de santo. Cheguei lá, achei um pai de santo lá no Boqueirão. A pastora Rita era professora na época. E aí, pertinho lá tinha um pai de santo. Pai de pai não sei das quantas lá. E aí eu cheguei lá, ele falou assim, não, meu filho, não esquenta a cabeça. Nós vamos fazer um trabalho para desfazer esse que essa mulher fez para você, então. Eu falei, então tá legal, o que vai sair agora? Ele falou, não, vem aqui agora. Então fiquei em pé lá, né? Na época eu tinha 25 anos de idade. Aí ele pegou, falou assim, não esquenta, aquela mulher aquela mulher não sabe nada. Ele pegou e botou assim pólvora em volta de mim, né? E derramou 1 litro de cachaça na minha cabeça.
E aí ele pegou um fósforo e acendeu. Eu falei, meu Deus, o homem vai me explodir aqui agora. E ele acendeu aquele negócio. Fez um fogaréu assim. Tchua! E aí ele fez umas rezas lá. Eu saí de lá mais leve. Eu falei assim, nossa, esse negócio funciona mesmo. E eu saí de lá feliz. Mas a minha vida só foi pro buraco. Dali, eu comecei a desenvolver. Eu comecei a ouvir a voz e comer uma comida que não era de Deus, mas na minha sinceridade, assim como você. Assim como você está, talvez, e já fez isso, foi buscar ajuda em lugares que Deus não estava, mas na tua sinceridade, você foi. Dali, eu fui para o Espiritismo, lá do Allan Kardec, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, desenvolver, porque eu tinha que desenvolver. Eles falavam, você tem que desenvolver. Você tem dom na tua vida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que andaram acontecendo na minha vida que não é que o diabo sabia que eu iria ser um grande homem de Deus. Não estou aqui para me engrandecer, porque eu sou o primeiro a lavar o teu pé. Mas eu sei quem eu sou no reino de Deus. Amém, queridos? E o diabo sabia que dessa toca aqui ia sair um baita de um cachorro. Na realidade, depois virou um leão. Mas naquela época, a gente era um tatu, porque vivia escondido, com medo das coisas. Então eu fui lá, comecei a desenvolver, comecei a entrar nesse mundo espírita. E tudo por quê? Porque o homem tem uma fome das coisas de Deus. Ele tem sede, ele tem fome. Porque eu queria saber o meu futuro. Depois a gente tinha a minha comadre, né, que hoje, né, a gente chama de comadre porque era aquela época lá, batizou o meu filho Ícaro e tal, que a gente estava na outra religião. E ela tinha uma amiga que desenvolveu uma cabala para mim. Gente, vocês estão vendo aonde é que eu andei? Eu andei num monte de lugar. Eu conheço muita doutrina, muita religião, porque eu me aprofundava. Eu queria saber Deus, onde que Ele estava. Eu queria. Eu fui numa seita chamada do Meshu Sama, uma seita japonesa também, tomar passe lá que chamava Jorei. Então, tudo isso era comida que eu queria comer. Eu queria comer dessa comida. E eu fui me enfiando e sendo enganado cada vez mais. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Eu sentava com uma mulher lá para ela incorporar, porque eu queria falar com meu pai. Não conseguia, mas eu queria. E aí, quem é que vem? Não vem Deus, não vem o Pai, mas vem um espírito imundo para enganar a gente. Quanta gente tem buscado a Deus no lugar errado, sendo enganado. Por isso que Deus, Ele me selou para ser um ministro de libertação nesse lugar aqui. Porque eu andei em todos os lugares, quando eu era incrédulo, e fui aprendendo. O diabo achou que ia me dar a rasteira, eu estou dando a nele agora. Você entende? Eu não fico lá buscando estratégia que eu aprendi no mundo, porque hoje eu tenho a palavra de Deus para me guiar. Mas tudo aquilo serviu para que eu conhecesse as estratégias do inimigo, para que eu hoje soubesse me defender e atacar. E aí, o que nós vemos aqui são pessoas que são sinceras e que estão comendo uma comida que não é de Deus. Hoje, uma das coisas que o inimigo mais tem usado é a internet. Você come todo tipo de comida que tem lá. Você come uma comida de uma pregação de um homem que você não conhece, que você não sabe a vida dele.
Lembra do macarrão que eu falei para você? Quando você faz o macarrão, é porque você conhece a marca, você vai lá e compra Todeskine, ou sei lá, outra aí que tem. Mas você sabe que aquela marca é a marca que você conhece que é boa. Você sabe o molho de tomate que você coloca ali que é bom. Mas quando você escuta uma pregação na internet, você não sabe a vida daquela pessoa, você só escutou e achou que é legal, mas você não sabe se aquilo ali é de Deus ou não. Se aquilo ali não é uma pessoa que tem uma retórica e que em cima disso tem uma oratória muito boa e que tem o poder de convencimento das pessoas que o ouvem. Gente, hoje tem pessoas que são ateus. Aquele Mário Sérgio Cortella é um. Você até já li livros dele, mas você vê, ele é um filósofo, historiador, e que quando você começa a aprofundar, essas pessoas que leem, que se aprofundarem em filosofia, tem um tempo na filosofia que eles têm que negar a Deus. Aquele outro tal de Karnal, que o nome dele já diz tudo, que é um outro historiador aí também, professor de universidade, mesma coisa, gente. Você escuta hoje quem você quiser na internet. Você come a comida que você quiser hoje. Só que talvez lá na frente venha fazer mal para você. Venha te deixar doente. E a doença é na alma. Porque tudo que você come, aqui falando espiritualmente, o receptáculo na sua vida é a sua alma. É aonde você recebe, a sua alma está na sua psique, na sua inteligência. E é ali que você vai acumulando lixo na sua vida. Então, na internet hoje, é um poço de discussões também. Facebook, então, gente, olha, eu quando eu vejo assim, pessoas que estão ali e que não acrescentam nada na minha vida, não estou dizendo pessoas que estão perdidas, precisando do Evangelho. Mas a gente vê assim que era um cristão que se desviou e agora fez do Face um palco de calúnias, discussões que não engrandecem a Deus e que só fazem desviar as pessoas do caminho. Então, hoje tem sido uma vergonha esse Facebook aí. Tem sido um instrumento de Satanás para destruir famílias, para destruir ministérios. Pessoas que condenavam ontem, hoje estão dizendo volta. Porque os mesmos que disseram assim, para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E a multidão se reunia para ouvir as bem-aventuranças do Senhor, foram os mesmos que disseram, crucifica-o. Por quê? Porque ouviram e comeram uma comida envenenada. Então hoje, meu irmão, cuidado com o que você tem comido. Cuidado com a sua comida. E aí depois, o segundo ponto aqui é os filhos dos profetas. E um dos filhos do profeta, como eu falei, talvez na sinceridade, ele foi apanhar uma comida. Ele foi apanhar uma erva lá no campo. E ele não conhecia. E ele então traz aquela comida e o pessoal confia nele. Confia que ele conhecia aquela erva do campo lá. O que ele faz? Joga na panela. Já está quente a água. O Geazi começa então a misturar e começa a dar para eles. E eles então vão tirar, né? Lembra? Você vai lá na casa do Mauro, aí ele diz assim, pastor quer tirar primeiro? Essa é a conversa do interior, não é assim? Aqui a gente não fala esse negócio de tirar, mas eles dizem assim, pastor tira primeiro, né? E a gente tem que ir lá e tirar primeiro, porque se não tirar primeiro, você é mal educado, né? Então, o Geazi está lá no interior, falou assim, tira aí, pessoal, pode tirar. Né? Ele mandou os caras tirar, eles começaram a comer, o Geazi só olhando, né?
E eles começaram a comer e começaram a passar mal. Eles começaram a se sentir mal, começaram a ver que tinha veneno ali. O problema dessa pessoa que trouxe, quando ele trouxe essa comida, ele trouxe um veneno que ele não conhecia. O problema é que quando a pessoa traz algo de fora, que não é aquela comida que o profeta estava na cozinha, o profeta ia dar a comida dele. Mas veio um de fora e trouxe uma comida que ele não conhecia. E aí o Geazi então dá para eles começam a comer, começam a passar mal. O que nós vemos aqui é que ele traz a comida e ele dá para os filhos. Ele dá para os irmãos, para os discípulos que são amigos dele. Quando você comer uma comida que não é aquela que sai do altar de Deus, e principalmente desse altar aqui, cuidado com o que você está comendo. Porque talvez a comida que você come, você pode dar para as outras pessoas e elas podem morrer envenenadas com aquela comida. Amém até aqui? Está entendendo? Quando a gente é ignorante, a gente vai comendo todo tipo de comida. Quando a gente está lá no mundo, a gente quer saber de buscar uma comida de Deus. Mas quando a gente está no reino de Deus, muitas vezes a gente quer comer comida que não é aquela que o teu líder está te dando, que o profeta está te dando. E aqui a comida era para ser dada pelo profeta. E aí então, esse jovem dá a comida e quase mata todos aqueles que estavam dentro da casa. Você vê como é perigoso isso. Às vezes a pessoa começa a passar a comida para o outro. Ela escutou aquilo, olha, agora tem um movimento novo aí. Tem um negócio legal aí agora. E começa a dar com ela aquela comida. E não é a comida que o profeta teria que dar. Ele então começa a envenenar os irmãos. Começa a envenenar aqueles irmãos ali na casa. Inclusive, muitos homens e mulheres de Deus estão tirando as suas próprias vidas. Por quê? Porque estão se envenenando com uma comida que não é de Deus. Supostamente é de Deus. Gente, a Bíblia diz assim, que nos últimos tempos levantariam falsos profetas com falsas doutrinas. E hoje, nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém. Mas se você ligar a televisão, você vê lá 5, 6 canais, e você come a comida que você quiser. E aquilo ali pode trazer confusão para você. Porque talvez aquilo que nós dizemos para você como verdade desse altar, talvez lá ele diga que não é bem essa a verdade. E aí a sua mente começa então a entrar em dúvida. E a palavra diz que dúvida é pecado. E aí traz confusão para você. E aquilo que Deus tinha para você acaba atrasando. Aquilo que o Senhor tinha para transformar a sua vida, para abençoar o seu futuro, o seu mês, o seu ano, acaba atrasando. Por quê? Porque você começa então a questionar as coisas. Sabe? Tenho tido muito temor daquilo que eu falo aqui no altar. Quando eu subo aqui, gente, vocês não sabem. A gente fica orando um tempo mesmo para Deus dar uma direção. Mas esses dias o pastor Sérgio veio me falar, um rapaz que foi no encontro com a gente. Ele veio do encontro, era de um outro ministério, começou a frequentar aqui. Inclusive pegou a carta com o pastor dele, trouxe para o pastor Sérgio, né? E por causa de uma palavra que ele não entendeu, ou que ele não aceitou, ou eu digo mais, o inimigo torceu a palavra que saiu desse altar. E ele, ao invés de vir tirar a sua dúvida comigo,
Ele simplesmente sumiu daqui. Sumiu. E aí, o ex-pastor dele ligou para o pastor Sérgio, semana passada, e disse assim, ó, o fulano de tal está com uma corda lá, para se enforcar. Tem um espírito maligno rondando o ministério aqui, gente. Esse espírito de enforcamento. Nós amarramos ele em nome de Jesus. Eu tenho amarrado ele. Mas por quê? Porque ele comeu uma comida que ele não conhecia e que ele começou a questionar. E aí então o pastor Sérgio foi atrás dele, conversou, gastou tempo com ele e tal. E ele mesmo assim, ele não entende. Ele não consegue compreender a palavra que saiu daqui desse altar. Foi uma comida que o inimigo distorceu. Então, quando você não entender a comida que eu te der aqui, você vem a dizer assim, pastor, fala o seguinte, põe no liquidificador essa comida aí, bate ela e me dá aqui um mingauzinho, porque ela foi muito forte para mim, eu não consegui comer ela. Porque às vezes vão sair palavras daqui, gente. Que a igreja é muito eclética. Tem pessoas que nasceram ontem, pessoas que estão visitando hoje, pessoas que têm 20, 30 anos de fé aqui. E que eu não posso, então, ficar batendo um mingauzinho para todo mundo. E o que o Espírito me dá, eu vou jogando para você. O que der para você comer, coma aí, meu irmão. Mas o que não der, bata lá no liquidificador, ó. E depois venha para mim, que depois eu bato de novo e coloco na sua boca. Amém, queridos? Mas não saia daqui questionando as coisas. Não saia daqui com dúvida. E aí, muitos estão discordando do profeta e vão comer fora. Ah, vamos lá na floresta, porque lá tem coisa melhor. Porque aqui talvez está meio dura essa comida aí. Eu tenho que pegar e essa feijoada aí está me fazendo mal. Eu tenho que comer uma comidinha. Mas... Queridos, sabe por que tem escola bíblica aqui na Aliança? Nova Criatura? É para você aprender o beabá. Você aprender a cantar musiquinha com as pastoras aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Nome, Josué, Juízes, Ruth. Entendeu? Para você não ficar passando, às vezes, uma vergonha ali de não saber onde é que está. Daí vai lá no índice, se perde, aí já esqueceu o óculos, não sabe achar. Entendeu? Então, tudo isso é para você crescer, meu irmão. Para o inimigo não pegar a palavra aqui, e quando você não entende, você começa a dar vaza, começa a dar uma abertura na sua mente para eliminar a sua cabeça. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. E aí, o que nós vemos aqui é a solução. A solução está na farinha. A solução está na farinha, simples assim. Vamos na farinha, pastor. O homem de Deus sempre vai pegar um negócio que não tem nada a ver. Ele vai cuspir no dedo e vai botar na língua. Ele vai botar os 2 dedos no ouvido. Ele vai cuspir no chão e vai fazer um barrinho lá daquela terra e vai botar no teu olho. Assim é o profeta. E você vai dizer assim, nossa, que nojo. Mas então temos que rever a nossa fé, porque Jesus fazia essas coisas que eu falei para vocês. E aí então ele pega um punhado de farinha e joga lá. Joga a farinha na panela. Né? Versículo 41 diz assim, trazei farinha. Tragam lá farinha. Bom, a comida era uma sopa, uma água só. O pessoal comeu e passou mal. Você acha que eles iam querer comer mais? Eles dizem assim, ô profeta, não tem um Epocler aí por acaso? Estou mal aqui do estômago, eu não vou conseguir comer mais. Eles, não, o Epocler aí, sabe o que é o Epocler? Epocler é a farinha.
Aí ele coloca a farinha, eles fazem uma paçoca lá. Agora já não é só sopa, agora já cresceu. Farinha de mandioca, né? Ou a farinha de trigo. E eu creio que essa farinha aqui era de trigo, não era de mandioca. Sabe por quê? Agora vamos lá para Oséias capítulo 14. Oséias 14, 7. Vamos ver o que está escrito nesse versículo aqui. Oséias 14, 7. Abra sua Bíblia aí. Conseguiu abrir? Oséias 14, 7 diz assim: voltarão a habitar na sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Amém, queridos? Então aqui ele está dando um recado, que a pessoa, quando ela está morrendo de uma enfermidade na sua alma, se ela joga o trigo na panela, o Senhor começa a vivificar essa pessoa. E o trigo, a Bíblia fala lá em João capítulo 12, verso 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra, caindo na terra não morrer, fica só. Porém, se ele morrer, então ele dará muito fruto. Amém, queridos? Sabe quem é o grão de trigo? É o Senhor Jesus. E Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Jesus falou assim: eu tenho uma comida para vos dar que vós não conheceis. Aí os discípulos reunidos falaram assim: mas Senhor, um falou para o outro, né? Falou assim: poxa, que comida será que ele tem? Será que ele trouxe uma marmita aí agora? Trouxe uma blindadinha lá da cadeia? Ele falou assim: eu tenho uma comida para vos dar que vós não conheceis. E ele falou assim: a comida que eu tenho para vós é fazer a vontade do meu Pai e realizar as obras para as quais Ele me enviou a fazer. Amém, queridos? Então, esse é o nosso Deus. Aquilo que no passado eu buscava ajuda para buscar a Deus, um dia eu comi dessa farinha de trigo. Um dia eu entendi que eu precisaria comer desse trigo, desse grão de trigo que, caindo na terra, morreu por mim e por você. Ele realizou a sua obra, ele fez a obra do seu Pai. Veio à terra e morreu por mim e por você, para te dar vida e vida com abundância. Foi para isso que ele veio, nada mais. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para transformar a sua vida, para tirar aquela morte da panela. Tudo que você comeu até hoje, achando que era de Deus, e você hoje sabe que o Espírito Santo fala contigo agora, que você viu que não era de Deus, porque você ouviu tanta gente, buscou em tantos lugares, assim como eu. Talvez até depois de convertido tenha escutado tanta gente, tem comido em todo tipo de panela. Mas isso não tem feito você avançar na fé. Isso tem feito você retroceder. Isso tem feito mal para você, porque tem envenenado a sua alma. Queridos, nós não estamos aqui para dizer que só nós temos a verdade. Não estamos aqui para falar isso. Mas se hoje Deus colocou você nesse lugar, é para você comer dessa panela aqui. A panela que está nesse altar. A comida que eu te der, pode ter certeza que não vai envenenar a sua alma nem o seu corpo. Ela vai te levar à vida eterna.
você vai ser transformado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Apaga as luzes da igreja, por favor. Coloca a canção lá para mim. Sabe, Eliseu foi essa pessoa. Essa pessoa que ouviu a voz de Deus. Ele ouviu porque Elias passou, ele falou assim: eu vou seguir esse homem. Eu vou seguir esse profeta. Eu vou deitar água nos pés, água nas mãos. Eu vou servir ele. Eu vou deixar o meu passado para trás. Eu quero andar com esse homem. Eu quero fazer isso. Eu quero servir a Deus. Quero servir o Deus que esse homem serve. E eu não vou comer mais de outra panela, não. Porque tem comida, gente, que está levando o pessoal à morte. Isso é sério, gente. Isso que esse menino comeu aí, ó, foi uma comida azeda. Estava embolorado. Estava cheio de bicho. E o inimigo entrou na alma dele e ele pegou uma corda para se enforcar. Tem gente morrendo porque estão comendo comida que não é desse altar, não é dessa panela. Cuidado com o que você está fazendo da sua fé. A gente está estudando e dando condições de você crescer na palavra, irmão. Você não come dessa comida se você não quiser. Se esforce para comer dessa comida. Tem nova criatura. Depois do nova criatura tem autoridade espiritual. Para você se tornar um líder, um obreiro. Tem tantas coisas para você desenvolver sua fé. Mas se você puxar o seu celular, tem um monte de coisa também. E você vai ter que ter maturidade para classificar. E se você ainda não tem maturidade para classificar aquilo que é de Deus, então não coma dessa comida aqui. Então não faça isso, porque vai te trazer confusão. O diabo, volta e meia, me manda recado aqui na igreja. Escreve até cartinha para mim. Você acha que eu vou abrir? Eu não sou bobo, gente. Eu já sei o que ele quer para mim. Eu pico em 1000 pedaços, mas não vou abrir o que ele vai querer dizer. Eu já sei. É só você ver João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Essa é a obra do Satanás. Então você tem que saber qual é a comida que você vai comer.